Olá, nono ano, tudo bem? Vamos resolver a questão número 2 da página 294. Uma empresa fabrica peças cilíndricas metálicas com um furo que define um espaço oco em seu interior com formato de um prisma de base triangular, como mostrado na figura ao lado, em que as dimensões são dadas em centímetros. Letra A. Calcule a área do triângulo que representa a base do prisma correspondente ao furo da peça. Se nós observarmos, o triângulo ele está inscrito na circunferência e todos os seus lados têm medidas iguais. Então significa que esse triângulo é um triângulo equilátero. E a área de um triângulo equilátero pode ser calculada elevando o lado dele ao quadrado, multiplicando por raiz de 3 e o resultado dividido por 4. Substituindo, nós temos que o lado vale 6, 6 ao quadrado vezes a raiz de 3 dividido por 4. 6 ao quadrado dá 6 vezes 6, que é 36. 36 vezes raiz de 3 dividido por 4. Simplificando aqui, 36 dividido por 4 dá 9. Portanto, a área do triângulo equilátero, que representa a base do prisma, é igual a 9 vezes raiz de 3 centímetros quadrados. Item B. Determine o volume do espaço oco da peça cilíndrica. Esse espaço oco corresponde ao quê? A um prisma triangular regular. E o volume do prisma pode ser calculado multiplicando, o produto da área da base pela altura. A área da base, nós calculamos lá no item A, que vai ser um triângulo equilátero, A área do triângulo equilátero, 9 vezes a raiz de 3, vezes a altura do prisma, que vale 20. 9 vezes 20, 180 vezes a raiz de 3 centímetros cúbicos. Esse é o volume do espaço oco, que é um prisma triangular regular da peça cilíndrica. Item C. Encontre a medida do raio do círculo, que é a base das peças cilíndricas. Bom, nós temos que calcular a medida desse raio aqui, Lá na última aula, na apostila 3, de polígonos regulares e apótemas, nós aprendemos a calcular o lado do triângulo equilátero em função do raio. E é exatamente essa formulinha que eu vou usar aqui no exercício. Por quê? Eu conheço aqui a medida do lado do meu triângulo equilátero. Então, lá da apostila 3, o lado do triângulo equilátero em função do raio, ele é calculado multiplicando o raio da circunferência que ele está inscrito por raiz de 3. O lado vale 6, substituindo, nós temos isso daqui, 6 é igual a raio vezes raiz de 3. Dividindo por raiz de 3 dos dois lados, aqui simplifica, nós teremos raio igual 6 dividido por raiz de 3. E aí um probleminha, denominador é um radical. Então, nós temos que racionalizar os denominadores, que é multiplicar em cima e embaixo por raiz de 3. Em cima vai ficar 6 vezes a raiz de 3. Embaixo, raiz de 3 vezes raiz de 3. Raiz de 3 ao quadrado, Cancelou, dá 3. Simplificando, 6 dividido por 3 dá 2 vezes a raiz de 3 centímetros. Então, essa é a resposta do item C, o raio do círculo, que é base da peça cilíndrica ou das peças cilíndricas, vale 2 vezes a raiz de 3.
E por último, o volume de metal existente em cada uma das peças. Considere aproximações π igual a 3 e raiz de 3 igual a 1,7. Bom, esse volume de metal, se nós observarmos a peça aqui, ó, ele pode ser calculado da seguinte maneira: o volume do cilindro menos o volume do prisma, da parte oca, do prisma triangular. Pega o volume do cilindro, tira o volume da parte oca, que é o prisma triangular, vai sobrar o volume de metal que existe em cada uma dessas peças. Então essa é a estratégia. Volume de metal é igual volume do cilindro menos o volume do prisma. Volume de metal vai ser igual. Cilindro, a base é um círculo, né? Área da base pela altura. Π vezes o raio ao quadrado vezes a altura. Menos o volume do prisma. Lá no item B, nós calculamos ele, né? Do item B, nós calculamos o volume do prisma, que vale 180 vezes a raiz de 3. Agora vamos no volume do cilindro. Ele pede para substituir o π por 3, o raio ao quadrado, nós calculamos lá no item C, no item anterior, que é 2 vezes a raiz de 3 elevado ao quadrado, menos a altura do cilindro, que também vale 20, ou vezes, desculpa, vezes a altura, que é 20, menos o volume do prisma. Bom, fazendo esses cálculos aqui, ó, nós teremos 3 vezes 2 ao quadrado dá 4, raiz de 3 ao quadrado cancela, vai dar 3, vezes 20 menos, já vou substituir raiz de 3 por 1,7. Então vamos aqui. Volume de metal vai ser igual 3 vezes 4, 12. 12 vezes 3 dá 36. 36 vezes 20 vai dar 720. Do outro lado, 180 vezes 1,7 resulta em 306. Concluindo aqui, então, 720 menos 306 dá 414 centímetros cúbicos. Essa é a resposta da letra D. Termina por aqui. Abraço e tchau.